Seguindo aqui então, opa, pulei aqui, rapaz. Próximo assuntinho que eu coloquei são as formações dos complexos. Aqui já é um pouco assim o que eu vou trabalhar, né? Como é que se formam os complexos? A gente tem que pensar que esses metais que a gente trabalha, por exemplo, na aula prática do laboratório, da quali e assim em outras aulas também, muitas vezes a gente prepara soluções aquosas desses metais. Esses metais já estão oxidados, né? Eles perderam os elétrons que eles iriam perder, eles já estão sempre na forma de cátion. E como aquela solução é aquosa, saibam que a molécula de água, esse oxigênio aqui, ele tem dois pares de elétrons para compartilhar. Então, a molécula de água é um ligante. Inclusive, ele é um ligante fraco até, né? Lá em orgânicos vamos estudar isso. Mas ele é um ligante. Então, sempre que a gente tem esses elementos metálicos que podem formar complexo, normalmente eles não estão só aquilo que a gente aprendeu, que eles estão solvatados por molécula de água, né? Então a gente tem aquela ideia que um monte de molécula de água rodeou o cátion. Mas muitos cátions desses formam metais, então na real eles estão mesmo na forma de um complexo. E até vocês vão ver que todos os complexos formados por um determinado tipo de ligante, quando está só aquele tipo de ligante ali, os ligantes mais comuns, eles até têm um nome, né? Então, por exemplo, a água. Cada vez que a gente tem um centro metálico formando um complexo com água, a gente até costuma chamar isso de aquocomplexo, certo? Então, sempre que a gente tem um metal, a gente acabou de falar do cobre ali, por exemplo, né? O cobre é bem legal, porque todo mundo deve lembrar das aulas práticas aí que quando a gente prepara a solução de cobre, a solução fica azulzinha. Mas se a gente olhar o, o sal de cobre, se for um sal que não é hidratado, o sal é branco, ele não é azul. Só o sal hidratado é azul, mas o anidro ali que não tem água, ele é branco. Então, quando tu coloca o cobre em água, a solução fica azul. Fica azul por quê? Porque o aquocomplexo do cobre, ele é azul, certo? E aí, então, quais são as formações dos complexos? A gente sempre que tem esse metal, mesmo em meio aquoso, de modo que ele já está formando um complexo, mesmo assim a gente joga um outro ligante ali naquele meio aquoso. E a água, ela é um dos ligantes mais frágeis que tem, a gente chama de lábil, né? Um ligante bem fraco. Então, normalmente, esse outro ligante, ele entra no lugar da água, ou seja, ele substitui a água. Esse ligante vai lá e se liga com o metal e a água sai fora. E isso vai acontecendo tantas vezes quanto for o número de coordenação do metal. Por exemplo, o cobre. O cobre normalmente ele tem número de coordenação 4. Então, ele vai estar o cobre ligado com 4 moléculas de água, que é aquele azulzinho bonitinho que a gente enxerga lá, da solução de cobre. E se tu colocar um outro ligante aqui, um exemplo é a amônia. Isso é uma reação bem legal que eu também faço nas minhas aulas. É bem legal essa reação aqui. Quando a gente joga amônia numa solução de sulfato de cobre, né, que o cobre já está como aquocomplexo, a gente vai ver uma mudança daquele azulzinho fraquinho, um azul celeste, assim, cor do céu, para a molécula de amônia entrar ali, arrancar uma molécula de água, depois outra molécula de amônia entra ali, arranca outra molécula de água, entendeu? É isso que eu quis simbolizar aqui, ó. Primeiro entra um ligante ali e arranca uma molécula de água. Só que aí depois vai entrar o segundo ligante, estão vendo aqui, ó? A segunda amônia, digamos assim, que eu estou dando um exemplo já, né? A segunda amônia entraria ali e aí diminuiria outra molécula de água. Por isso que eu estou simbolizando aqui, ó. Eu tinha N molécula de água, e aí um ligante entrou lá, agora eu tenho N-1 molécula de água. Mas só que entrou um ligante, entenderam? E lá sobrou a água. Aí aqui eu tenho essa molécula aqui, ó, o metal com N-1 água. Já entrou um ligante nele, outro ligante, aliás, que não é a água. E agora, quando entrar o segundo ligante lá, eu já vou ter 2 ligantes lá, e agora eu tenho um metal, água, N-2. Ou seja, saiu outra molécula de água dali. Na real é só isso. O ligante que está entrando, ele está tirando a molécula de água para entrar no lugar da molécula de água. Tudo pela força de ligação que esses ligantes têm. E aqui também é uma outra coisa que a gente estuda lá em inorgânica. Não é só a força de ligação ser mais forte. Também um outro jeito de entender, por que o ligante entrou? Bom, se tu olhar a constante de equilíbrio e ela é deslocada para a direita, é sinal de que o ligante está entrando e está formando produto. É um outro jeito de ver. Mas é muito também de um estudo bem mais completo, assim, das formações dos complexos, que considera a termodinâmica, né? Então, se considera não só a entalpia, se os produtos são menos energéticos do que os reagentes, né? Tem uma variação negativa aqui de entalpia, mas também se considera a entropia, ou seja, se o ligante entra no lugar da água e ele forma uma molécula que é, como é que eu vou dizer, com menos, como é que eu vou dizer assim, uma molécula mais estável,
Ou, em outras palavras, uma molécula que não necessita uma energia externa para ela existir daquele jeito, sabe? Então ela é mais estável. Então a gente diz que a entropia dela é mais alta. Ela avançou na entropia. Um dia geralmente eu gasto um tempo maior para explicar a entropia lá na Quant, né? Semestre que vem. Que eu ainda vou voltar nesse assunto, né? Lá em Quant a gente vai estudar volumetria de complexação. Então eu ainda vou voltar nesse assunto. Aí lá eu dou um passinho adiante aqui, em algumas coisas, tá? Agora aqui na Quali, eu explico um pouco menos sobre isso. Deixar você só na dúvida por enquanto. Bom, então, o que eu quero aqui que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam a coisa mais fácil aqui. Que a gente pode, mesmo tendo um ácido complexo do metal, a gente joga um outro ligante, né? E esse ligante entra no lugar da água, certo? Então, a grande maioria das vezes, a água praticamente perde para todos os tipos de ligante. Praticamente, tem exceções, tá? E aí, então, entra um de cada vez. Se entra um ligante de cada vez, ó, cada vez que entra um ligante no complexo, a gente tem um equilíbrio químico, marquem isso, porque é essas coisas que a gente vai estudar aqui em Quali, né? Ó, entrou um ligante, eu tenho uma constante de equilíbrio. Quando entrar o segundo ligante, outra constante de equilíbrio. E assim, por exemplo, se isso aqui fosse o cobre, que tem número de coordenação 4, nós teríamos entrada de 4 ligantes, portanto, podem saber que já tem 4 constantes de equilíbrio, entenderam? Se o centro metálico tivesse número de coordenação 6, teríamos 6 constantes de equilíbrio. Cada constante se refere à entrada de um ligante, certo? Então, essas coisas aí que a gente vai trabalhar, né? Aqui já vem uma partezinha teórica, acho que até eu já falei, né? Esses grupos que doam um par de elétrons são chamados de doadores, né? Ou bases de Lewis. Aqui eu coloquei uns exemplos, né? Tem água, amônia, os halogênios ali, né? Sempre os halogênios com um elétron a mais, né? Que eles já vieram, eles estão na forma de ânion. A gente tem a hidroxila, né? O OH-, ele é um ligante também. O cianeto, né? Cn-, o ânion cianeto. O ânion nitrato. E outros, né? Botei aqui até menos comuns, né? Como, por exemplo, monóxido de carbono. Derivados orgânicos que tenham enxofre, fósforo, haletos de fósforo. Aqui, ó, fazer um comentário aqui, né? Muita gente se mata fazendo o quê? Pega o carro, deixa o carro ligado na garagem, lacra a garagem, que tu vê em filme direto, assim, e morre, né? O carro fica funcionando, jogando gás ali, né? Por que tu morre ali no coisa? Porque na emissão dos gases, o carro sempre libera bastante monóxido de carbono, né? Uma molécula bem estável, inclusive. E ela é um ligante, né? Ela é um ligante. E esse ligante aqui, ele entra lá na nossa hemoglobina. E, por exemplo, a hemoglobina é um complexo. É um complexo formado com centro metálico ferro. E esse ferro forma um complexo com a molécula de hemoglobina. E essa molécula, uma extremidade da molécula, ela tem um trocador que é o oxigênio, certo? E ela troca o oxigênio por água. Então ela tem lá num número de coordenação, ela fica carregada com moléculas de água e ou oxigênio, né? E aí então esse monóxido de carbono aqui, ele vai lá e entra no lugar onde entra o oxigênio. E o monóxido de carbono é um ligante mais forte que o oxigênio ali. E aí acaba que a ferro-oxi-hemoglobina não consegue transportar o oxigênio, não consegue fazer a função dela no nosso organismo. E a pessoa morre asfixiada, né? Então aqui é um exemplinho aí meio macabro, mas tá bem dentro da disciplina aqui, né? Que a ferro-oxi-hemoglobina é um complexo e o monóxido de carbono é um ligante, e é um ligante bem mais forte que o oxigêniozinho que está ligado lá, que é bem lábil, né? O oxigênio se liga também lá com o ferro. E aqui os receptores, né? São todos os cátions aqui, tem que ser metais, né? Não é obrigatório ter orbitais D, então lembrem disso, não é obrigatório. Por mais que geralmente a gente dá as aulas e sempre está falando de um metal que tem orbital D, né? Aqui outras coisinhas assim também da parte teórica dos complexos, que são, por exemplo, esses números de coordenação, eles têm geometrias, né? Então aqui também, por exemplo, essas geometrias aqui são octaedros, né? Mas eu não vou cobrar isso aqui na disciplina, mas tem toda a geometria dos complexos, e não só a geometria, como também tem isomeria. Por exemplo, vejam que aqui eu tenho 4 amônios e 2 cloros, né? Só que tem um complexo de cobalto que é violeta e um é verde.
Então, o que justifica isso é a isomeria. Onde é que estão esses cloros? Essas ligações aqui nessas regiões aqui, nesse quadrado plano aqui, né, do octaedro, a gente chama de equatorial, né, e esses aqui os axial. Então, depende de onde estão os ligantes, isso influencia também. Opa, pulei aqui. Aqui, então, a gente também pode ter número de coordenação 4, a gente tem desde complexos que tem geometria tetraédrica, mas a gente também tem o quadrado planar, né? Aqui vocês vão lembrar um pouco lá da química geral, quando eu expliquei bastante sobre geometria das moléculas, né? Quando é que a gente tem a estrutura quadrado planar, né? Vocês vão lembrar disso. Não tem nem vou dizer agora. Bom, aqui também uma coisinha legal, assim, bem interessante, até que é a nomenclatura, né? Dá um trabalhinho para a gente dizer o nome de um complexo, né? Então eu botei uma regrinha aqui bem simples aqui, ó, se vocês têm curiosidade, tá? Também não vou cobrar isso aqui na disciplina. Mas geralmente a nomenclatura a gente dá o nome primeiro do ânion, né? Depois os grupos coordenados ao metal, na seguinte ordem dos ânions, né? A gente fala primeiro das moléculas neutras e depois, por último, a água ou o amino. Então a gente pensa bem, a gente começa falando do ânion que se ligou com o metal e também dá preferência para as moléculas neutras, né, os ligantes nêutrons. E sempre deixa por último as águas, ou os amino. A gente deixa por último. E os números de coordenação são chamados de tri, tetra, sabe? Aquela mesma regrinha lá. E no fim a gente diz o metal. Na real é quase que como, parece sal, né? Que a gente dá o nome de trás para frente, né? A gente fala na fórmula química a gente bota o cátion depois o ânion, mas na hora de falar a gente fala o contrário, a gente fala o ânion depois o cátion. E aqui nos complexos tem um pouco dessa lógica também. A gente começa, por exemplo, aqui, ó, eu digo que ele é o cloreto, estou falando de trás para frente, ele é o cloreto de, aqui, porque o cloreto é o contraíon do complexo, né? Entenderam? O complexo, inclusive, ele fica escrito geralmente entre colchetes, né? Por exemplo, esse complexo aqui ele tem carga 3+, certo? Do cobalto era 3+. Como é que eu sei que o cobalto era 3+? Porque eu tenho 3 cloreto, o cloreto é menos, né? Então eu sei que esse cobalto aqui era 3+. Como a amônia não tem carga nenhuma, então todo o complexo era 3+. Inclusive o cientista que descobriu e propôs a teoria, que explica e tudo mais, né, que é bem antigo já, é dele, ele que propôs usar colchetes assim para simbolizar assim o complexo, né? Vou deixar o complexo escrito entre colchetes, né? Vocês vão ver bastante isso. Aqui não confundam os colchetes aqui com os colchetes da química analítica para falar da concentração, né? Na real é o colchete também, mas tudo bem. Então vocês vão perceber aqui que dá para perceber a diferença, né? Que o colchete está dentro de uma fórmula química, né? Não está numa equação matemática lá. Bom, então, ó, cloreto, né, que é o contraíon, de quantas amônia eram? 6. Então, cloreto de hexa, a amônia ela é chamada de amino, né, que é um grupo amino. Cloreto de hexamino, qual que é o metal? Cobalto. E qual que era o número de oxidação daquele metal? 3. Então, cloreto de hexamino, cobalto 3. Aqui, por exemplo, eu tenho cloreto de aquo, pentaamino, então tem uma água, aquo, 5 amino, aquo, pentaamino, de cobalto 3. Peguei só 2 exemplos aqui, não quis ir muito adiante aqui, só por curiosidade, sabe? Vou deixar no meu material aqui mais por instigar vocês aí a verem quantas coisas tem para estudar. E tem bastante coisa para estudar sobre o complexo. Isso eu garanto para vocês. E aqui já vamos para alguns tipos de complexo, né? Até esse aqui eu até já falei, né? A gente tem os complexos onde os ligantes são água, a gente conhece eles por aquocomplexos, tá? Até já falei desse daqui. Vamos não demorar tanto assim, né? Opa. Passei, parei. Aqui. Quando os ligantes são grupos NH amônia, né? Esses a gente chama de aminocomplexos, né? Então a gente tem pode ser só a amônia ligada lá no centro metálico, como pode ser qualquer molécula orgânica, onde lá em determinada extremidade da molécula a gente tem agrupamentos amino. Então a gente tem, por exemplo, aqui, ó, esse ligante aqui é um ligante bem usado na química analítica, né? A etileno diamina. Tá aqui é um exemplo, ela tem duas amina aqui, ó, né? Um NH2 aqui e outro NH2 aqui. E acho que já vai estourar o tempo aqui, parei.